Olá, sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao Portal de Estudo de Química. Hoje, dando sequência ao assunto de tópicos avançados em Química, nós vamos continuar o estudo do estado gasoso na parte de número 2, onde nós vamos dar ênfase à teoria cinética dos gases. A palavra cinética está relacionada ao movimento das partículas. Teoria cinética dos gases estuda o movimento das partículas e leva em consideração os aspectos microscópicos desse movimento. E esse aspecto microscópico desse movimento, ela vai fornecer o melhor esclarecimentos sobre a temperatura e também a pressão a nível microscópico ou molecular. Essa é a principal finalidade do estudo da teoria cinética dos gases, que é fornecer um entendimento matemático e também microscópico de pressão e temperatura. Então, os pressupostos da teoria cinética dos gases levam em consideração, em primeiro lugar, que essas moléculas encontram-se em movimento contínuo e aleatório, apresentando nesse movimento de translação, rotação e vibração simultaneamente. O volume da partícula gasosa individual é desprezível quando comparado ao volume de todos os gases contidos no recipiente. Considera-se na teoria cinética dos gases que o volume da partícula unitária é desprezível. Também é considerado desprezível as forças de atração, que é a força de coesão, e as forças de repulsão entre essas partículas gasosas. E outro detalhe também que leva-se em consideração na teoria cinética dos gases é o conceito para a pressão e a temperatura. Então vamos lá, que essa é a parte, digamos, mais relevante desse estudo, e depois dessas considerações, nós vamos fazer vários exercícios do ITA, do IME também, fazendo referência a esse conteúdo. Então vamos começar. Colisão das partículas com as paredes do recipiente é o que nós denominamos de pressão do gás. E sobre o ponto de vista físico, esta pressão do gás, esta é definida como sendo a força aplicada pela partícula por unidade de área, ou de volume, como queiram. Força por unidade de área é uma das definições de pressão dos gases, que microscopicamente consiste na colisão das partículas com as paredes do recipiente. E uma outra definição para a pressão de um gás é dado por 1/3, que multiplica massa sobre o volume, e que por sua vez também está multiplicado a velocidade da partícula elevado ao quadrado. Massa sobre o volume multiplicado pela velocidade da partícula ao quadrado. Eu não vou fazer a demonstração dessa equação, porque isso já é referente ao escopo da física, e a física que vai tratar dessa demonstração. Aqui eu vou apenas fazer a utilização da mesma já devidamente pronta. Só para lembrá-los o que eu acabei de falar, que massa sobre o volume é a definição de densidade. Portanto, essa equação que eu acabei de apresentar para vocês, uma outra maneira de fazer a sua representação seria pressão igual a 1/3, que multiplica a densidade do gás e multiplicado também pela velocidade do gás elevado ao quadrado. Agora, dependendo da situação, eu posso utilizar essa fórmula final ou a inicial, depende do fato que nós estivermos relacionando no exercício. Então, as definições matemáticas físicas, para a pressão são força por unidade de área, ou ainda 1/3, que multiplica massa sobre o volume multiplicado pela velocidade da partícula elevado ao quadrado. Só para levar em consideração o fato de que massa dividido pelo volume
Isso é definição de densidade. Então, substituindo, ficaríamos assim: pressão igual a 1/3, que multiplica a densidade, vezes a velocidade da partícula gasosa elevado ao quadrado. Certo? Muito bem. Então, agora aqui a pressão, que é a colisão das partículas com as paredes do recipiente, está devidamente definida, vamos para a energia do movimento das partículas. O movimento das partículas origina a energia cinética, porque quando as partículas estão em movimento, é inevitável durante esse movimento que aconteçam os choques entre as partículas gasosas. Esses choques originam o que nós chamamos de energia cinética. E existe a energia cinética da partícula individual e existe a energia cinética do conjunto das partículas, que eu vou chamar de energia cinética média, que será representado desta maneira. Então, primeiramente, se eu tenho um sistema gasoso com as partículas em movimento e eu aumentar a temperatura, consequentemente, eu vou aumentar o grau de agitação das moléculas. Aumentando o grau de agitação das moléculas, eu vou aumentar o movimento delas, aumentando a frequência das colisões, e de modo que com isso eu posso definir para vocês que a energia cinética é diretamente proporcional à temperatura, certo? Se eu aumento a temperatura, aumenta a agitação das partículas, aumenta a frequência das colisões, aumentando a energia cinética. Se eu diminuir a temperatura, diminuo também, consequentemente, a agitação das moléculas e diminui a energia cinética. Digamos que eu tenho aqui um sistema no início, onde eu tenho a energia cinética no estágio inicial, que eu vou chamar de 1, energia cinética média, que por sua vez é diretamente proporcional à temperatura no instante 1. E agora eu vou levar em consideração o instante 2, onde nesse instante a energia cinética média no instante 2 é diretamente proporcional à temperatura nesse instante 2. Agora, se nós compararmos, por exemplo, essas duas equações, eu percebo que a constante de proporcionalidade é comum nas duas equações. Isso quer dizer, portanto, que se isolarmos essa constante da velocidade nessa primeira equação, eu ficarei com energia cinética no instante 1, média, sobre a temperatura no instante 1, e na segunda equação, isolando a constante da velocidade, aí nós ficaremos com energia cinética média no instante 2 sobre a temperatura no instante 2. Como as duas equações eu tenho o primeiro membro de uma equação é igual ao primeiro membro da outra equação, assim eu posso igualar o segundo membro das equações. E com isso estabelecer uma relação que é a seguinte: a energia cinética média no instante 1 sobre a energia cinética média no instante 2, e o 1 é o inicial e o 2 é o final, por exemplo. Isso vai ser igual à temperatura no instante 1, que é o T1, dividido pela temperatura no instante 2, que é o T2. Essa relação é importante para que possamos fazer vários exercícios dentro de alguns instantes relacionados a essa definição, certo? Agora vamos continuar com uma outra definição para a energia cinética média, que além de ser diretamente proporcional à temperatura, a mesma ela pode ser definida como sendo massa da partícula que multiplica a sua velocidade elevada ao quadrado dividido por 2. A definição da mecânica de Newton, né, que dá essa fórmula, também essa possibilidade para calcularmos a energia cinética. E utilizando o raciocínio similar ao caso anterior, digamos que num estágio inicial nós temos a energia cinética média no instante inicial 1 é igual à massa da partícula, que multiplica a velocidade da partícula no instante 1 elevado ao quadrado, dividido por 2. Vamos supor que essa partícula ela sofre uma alteração
e nessa alteração o instante agora eu vou chamar de 2. E esta energia cinética no instante 2 vai ser calculado assim: massa multiplicado por velocidade ao quadrado no instante 2 dividido por 2. Se nós levarmos em consideração essas duas fórmulas, eu percebo que esse termo massa sobre 2 é comum nas duas equações. Então eu posso isolar esse termo e ficar assim, com a energia cinética média no instante 1 dividido pela velocidade no instante 1 da partícula elevado ao quadrado. Isso vai ser igual a massa dividido por 2. E no instante 2, no estágio final, ficamos assim, com a energia cinética média no instante 2 dividido pela velocidade da partícula no instante 2 elevado ao quadrado, também igual a massa sobre 2. Agora eu tenho duas equações, onde o segundo membro das equações é exatamente o mesmo. Sendo assim, eu posso igualar o primeiro membro das equações. E ao fazermos isso, chegamos a uma outra conclusão. O que nós podemos concluir é que a energia cinética média no instante 1, dividido pela energia cinética média no instante 2, é igual à velocidade da partícula no instante 1 elevado ao quadrado, dividido pela velocidade da partícula no instante 2 elevado ao quadrado. Certo? Podemos concluir essas duas relações que envolvem a energia cinética. E, além do mais, notem que a energia cinética é comum nos dois casos, e eu posso também concluir mais um outro detalhe, fazendo aqui, digamos, uma comparação com essas duas equações. Vamos lá então. O que nós podemos deduzir comparando as duas equações? Podemos deduzir o seguinte, que a energia cinética média no instante 1 dividido pela energia cinética média no instante 2 é igual a T1 sobre T2, que por sua vez vai ser igual a V1 elevado ao quadrado dividido por V2. V2 quer dizer a velocidade da partícula no instante 2 elevado também ao quadrado. E existem exercícios que eu posso relacionar energia cinética com temperatura, energia cinética com velocidade, ou também eu posso relacionar velocidade com temperatura. Isso vai ser, digamos, muito útil a fim de que possamos resolver exercícios dentro de alguns instantes. Mas antes de começar a fazer exercícios, eu vou mostrar para você uma outra possibilidade para o cálculo da energia cinética, além desta relação que eu acabei de mostrar para vocês. A outra possibilidade será a seguinte: eu posso definir para vocês energia cinética média pela mecânica de Newton, como eu acabei de falar para vocês, é massa que multiplica a velocidade da partícula ao quadrado dividido por 2. E agora eu vou relacionar aqui com aquela fórmula que determina a pressão de um gás, que essa por sua vez é definida assim: 1/3 que multiplica a densidade do gás, só que a densidade do gás eu vou escrever assim, massa sobre o volume do gás, multiplicado pela velocidade do gás elevado ao quadrado. Muito bem, notem que se nós compararmos estas duas equações, eu posso perceber que as mesmas possuem em comum esse termo aqui, Observe, massa vezes velocidade elevado ao quadrado. É comum nas duas equações. Então vamos fazer o seguinte: já que esses termos são comuns, vamos isolar esse termo na primeira equação e também na segunda. Muito bem, então isolando na primeira equação, ficamos assim com a energia cinética média multiplicado por 2, esse denominador passa multiplicando o numerador do primeiro membro, é igual a massa
multiplicado pela velocidade elevado ao quadrado. E se fizermos o mesmo raciocínio na equação da sua direita, eu pego esse 3 vezes V aqui e acabo multiplicando a pressão. Então fica 3 que multiplica a pressão vezes o volume igual massa que multiplica velocidade da partícula ao quadrado. Agora sim, notem que o segundo membro das duas equações é exatamente o mesmo. Então, utilizando um raciocínio similar ao que nós fizemos há poucos instantes, eu posso igualar o segundo membro das duas equações. É o que eu vou fazer aqui, ó. Igualando as equações, o primeiro membro delas, né? Então ficaremos assim, com energia cinética média vezes 2 igual a 3 vezes a pressão do gás, e esse V aqui é o volume. Peço atenção de vocês para não confundir com o V da velocidade. Inclusive o formato aqui das letras é diferente, como vocês podem perceber. O V da velocidade é manuscrito e o V do volume é escrito em letra de forma. Continuando, isolando aqui a energia cinética média, existe essa possibilidade de fazer o cálculo da mesma. Fica então assim, ó, 3 sobre 2. Esse 2 aqui corresponde ao 2 do primeiro membro que passou multiplicando, veio dividir no segundo membro. Isso está multiplicado por pressão, que multiplica o volume. Agora vamos trabalhar aqui com esse resultado obtido. Energia cinética média é igual a 3 meios que multiplica a pressão e o volume. O que eu posso fazer aqui? Eu posso fazer o seguinte, eu posso lembrar a todos vocês que a equação do gás ideal é P vezes V, pressão vezes o volume, é igual à quantidade de matéria, que é o número de mol, que multiplica a constante universal dos gases, que é o R, e a temperatura. Olha o que eu vou fazer então. Nesse P vezes V, nessa equação, eu vou colocar no lugar do P vezes V, nRT. Então eu vou continuar aqui embaixo, confira. Então vai ficar assim, energia cinética média pode ser calculado por 3 dividido por 2, que multiplica P vezes V, ou nRT. O N é quantidade de matéria, R é a constante dos gases e T é a temperatura. Essa é uma outra opção para o cálculo da energia cinética, além daquelas opções iniciais. Um outro detalhe que eu gostaria de mencionar aqui nessa explicação para vocês é a chamada constante de Boltzmann. A constante de Boltzmann, ela é definida pela letra K, e que por sua vez é calculado da seguinte maneira: constante universal dos gases dividido pelo número de partículas contidas em 1 mol. Muito bem, então eu vou substituir aqui os valores correspondentes a essas duas grandezas. Primeiramente, a constante universal dos gases, existem várias formas de escrevê-la. Eu vou escrever aqui algumas possibilidades. Por exemplo, primeira opção, eu posso dizer que a constante universal dos gases vale 0,082 e a unidade aqui vai ser a atmosfera, que é a unidade de pressão, vezes litro, que é a unidade de volume, dividido por mol, vezes a temperatura em Kelvin. Outras unidades para a constante dos gases, eu posso escrever como sendo 8,314, e nesse caso a unidade é Joule por mol vezes Kelvin.
mol vezes Kelvin. Outra opção, para a constante dos gases, posso escrever 1,987. Nesse valor expresso em calorias por mol vezes Kelvin. E por fim, eu também posso utilizar uma outra possibilidade para a constante dos gases, que é o 62,3, e nesse caso a unidade é torr, proveniente do evangelista Torricelli, que multiplica litros dividido por mol vezes Kelvin. Isso evidentemente é fornecido os valores das constantes no dia da prova, não se preocupem. Então, por exemplo, se nós utilizarmos o valor do R como sendo 8,314 para Joule por mol vezes Kelvin, e o número de partículas contidas em um mol é a famosa constante de Avogadro, ou seja, 6,02 vezes 10 elevado a 23 partículas por mol. Vou escrever aqui, é o número de partículas contidas em um mol. E desta forma nós temos o valor dessa chamada constante, chamada de Boltzmann. Constante de Boltzmann vale quanto? 8,314 dividido por 6,02 vezes 10 elevado a 23. Isso é igual a 1,38 vezes 10 elevado a menos 23. Eu estou demonstrando esse valor, mas de qualquer maneira eu penso que não há necessidade de memorização desses valores, já que os mesmos são fornecidos no dia da sua prova. A unidade aqui é em Joule por Kelvin. Agora, um outro detalhe que eu gostaria de chamar a atenção de vocês é com relação ao valor desse N. Esse N é a quantidade de matéria, ou popularmente chamamos de número de mol, que é massa dividido por massa molar, que também pode ser escrito assim. Além de ser massa sobre massa molar, posso escrever número de partículas gasosas da amostra dividido pelo número de partículas da amostra de um mol, que é a constante de Avogadro. Então eu vou fazer o seguinte, vou continuar aqui do lado, escrever uma outra possibilidade, um rearranjo, digamos assim, né, dessa equação aqui à sua esquerda. Rearranjando ela, ficaremos assim: a energia cinética média é igual a 3 sobre 2, que multiplica o número de mols, que também pode ser escrito assim: número de partículas gasosas da amostra dividido pelo número de partículas de um mol multiplicado pela constante R. Mas a constante R posso escrevê-la também assim: número de partículas de um mol multiplicado pela constante de Boltzmann, na verdade estou falando errado, Boltzmann, e que é K multiplicado pela temperatura T. Agora, esse número de mols da amostra correspondente ao mol eu posso cancelar, e com isso chegamos a uma outra possibilidade com relação ao cálculo da energia cinética, essa devidamente demonstrada aqui para vocês. A energia cinética média também pode ser calculado como 3 sobre 2, que multiplica o número de partículas da amostra gasosa, que multiplica a constante de Boltzmann, e vezes a temperatura absoluta. Essa é uma outra opção. Agora, se você me perguntar qual a melhor opção para fazer o cálculo da energia cinética, dependerá
dos dados fornecidos pela questão. Se os dados fornecidos forem tais que eu possa usar apenas mv², eu uso. Ou eu posso fazer a relação, digamos, se o exercício relacionar partículas gasosas idênticas, mesmo gás, mas em temperaturas diferentes, então usa essa relação. Energia cinética 1 sobre 2 igual a T1 sobre T2, certo? E se for relacionar, por exemplo, a quantidade de matéria, o número de partículas, eu posso usar essa outra opção, 3 meios que multiplica NK vezes T. Muito bem. Isso já é o suficiente para darmos início à resolução de exercícios, onde nos exercícios nós aplicaremos essas relações que acabamos de demonstrar para vocês. Vamos fazer o primeiro exercício? Confira, por favor. Primeiro, com relação à teoria cinética dos gases, assinale verdadeiro ou falso com relação a essas afirmações. Primeira afirmação: a energia cinética média das moléculas do oxigênio a 300 Kelvin é 2 vezes menor do que a 600 Kelvin. Vamos calcular. Eu tenho o mesmo gás em temperaturas diferentes, então vamos usar essa relação aqui, ó. A energia cinética média no instante 1. O instante 1 é quando a temperatura é de 300 Kelvin, dividido pela energia cinética média no instante 2, onde a temperatura é 600 Kelvin. Isso é igual a T1 sobre T2. Repetindo, T1 é a temperatura inicial do oxigênio, que é 300 Kelvin. E o T2 é a temperatura na qual o oxigênio está a 600 Kelvin. Bom, eu cancelo aqui Kelvin com Kelvin. Eu simplifico 300 por 300 vai dar 1. E 600 dividido por 300 vai dar 2. E energia cinética 1 sobre 2 é igual a 1 sobre 2. Ou que a energia cinética no instante 2, onde a temperatura é 600 Kelvin, é igual a 2 vezes a energia cinética média do oxigênio no instante 1, onde a temperatura é 300 Kelvin. Portanto, a energia cinética média do oxigênio a 300 Kelvin é 2 vezes menor que a 600 Kelvin. Sim, exato. A energia cinética final é 2 vezes a inicial, ou a energia cinética inicial é a metade em relação à energia cinética final, no instante 2, onde a temperatura é de 600 Kelvin. Afirmação correta. Segunda afirmação. Agora ele fala que a velocidade média das moléculas do oxigênio a 300 Kelvin é 2 vezes menor do que a 600 Kelvin. Vamos conferir. Nós temos a seguinte relação agora: velocidade da partícula no início, que é o V1 elevado ao quadrado, sobre a velocidade ao quadrado no instante 2, isso vai ser igual a T1 sobre T2. T1 é a temperatura inicial, que é 300 Kelvin, e T2 é a temperatura final, que é 600 Kelvin, como no início, mas agora nós não vamos relacionar a energia cinética, vamos utilizar a velocidade da partícula. Então fica T1 300 Kelvin e o T2 600 Kelvin. Cancelo Kelvin com Kelvin, simplifico 300 por 300 vai dar 1, e 600 por 300 vai ser igual a 2,
E assim chegamos à seguinte conclusão, que a velocidade inicial, que é o V1 elevado ao quadrado, eu vou tirar esse quadrado aqui antes de continuarmos. V1 dividido por V2 é igual a raiz quadrada de 1 dividido por raiz quadrada de 2. Sendo assim, aí fica melhor escrever dessa maneira, que a velocidade final a 600 Kelvin é igual a raiz quadrada da velocidade inicial V1. Quer dizer que a velocidade no instante onde a temperatura é 600 Kelvin, ela é maior. Ela é raiz quadrada de 2 de V1. Então isso aqui está errado. Essa afirmação é falsa. Outra afirmação. Na mesma temperatura, a energia cinética média, opa, um detalhe importante, temperatura constante, a energia cinética média das moléculas do hidrogênio é igual à energia cinética média das moléculas do oxigênio? Isso aí está correto. Então, a explicação é a seguinte: na mesma temperatura, ou seja, temperatura constante, a energia cinética média do hidrogênio é igual à energia cinética média das moléculas do oxigênio. Isso é correto. Inclusive, só para aproveitar a ocasião, que é oportuno, vamos trabalhar aqui com essa igualdade. Energia cinética média do hidrogênio eu posso escrever como massa do hidrogênio multiplicado pela velocidade do hidrogênio elevado ao quadrado, mv quadrado sobre 2, né? A mecânica de Newton, que define a energia cinética. Para o hidrogênio fica massa do hidrogênio multiplicado pela velocidade do hidrogênio elevado ao quadrado dividido por 2 é igual a massa do oxigênio, que multiplica velocidade do oxigênio elevado ao quadrado dividido por 2. O denominador comum eu posso cancelar. E para uma quantidade definida de 1 mol do gás, vou escrever isso daqui, né? 1 mol de hidrogênio e 1 mol de oxigênio. O que significa 1 mol do gás? Significa que o número de mol, que é a quantidade de matéria, é definido como massa dividido pela massa molar. Logo, se o N vale 1, a massa do gás corresponde à sua massa molar. Então ficaremos assim com a velocidade do hidrogênio elevado ao quadrado dividido pela velocidade do oxigênio elevado ao quadrado é igual a massa molar do oxigênio dividido pela massa molar do hidrogênio. Ou seja, pelo fato da energia cinética média ser igual, mas o detalhe, a energia cinética média só é igual para gases diferentes na temperatura constante. Isso vai originar a chamada Lei de Graham, que estabelece a velocidade de gases diferentes, que está relacionando as suas respectivas massas molares. Então, nós já fizemos na última aula exercícios que fizeram uso da Lei de Graham. Eu tinha já definido isso no estudo mais, digamos, simples da teoria dos gases, mas agora eu estou tendo a oportunidade de fazer a devida demonstração da Lei de Graham, que é a velocidade do hidrogênio sobre a velocidade do oxigênio
é igual à raiz quadrada da massa molar do oxigênio sobre hidrogênio. Tá bom? E agora vejamos a próxima alternativa. E diz o seguinte, o próximo item. Na mesma temperatura, a velocidade média das moléculas de hidrogênio e de oxigênio é igual também? A velocidade média? Não. Isso está errado. O que é igual na mesma temperatura é a energia cinética. Mas como eu acabei de demonstrar para vocês, né, agora eu já tenho a propriedade de chegar aqui e substituir os valores nessa equação que eu acabei de mostrar, que é a seguinte: a velocidade do hidrogênio sobre a velocidade do oxigênio é igual a raiz quadrada da massa do oxigênio sobre a massa molar do hidrogênio. E agora eu vou substituir aqui os valores das massas molares. A massa molar do oxigênio é 32, a massa molar do hidrogênio vale 2. Isso vai dar raiz quadrada de 16, que por sua vez é igual a 4. Sendo assim, concluímos que a velocidade do hidrogênio é 4 vezes maior em relação à velocidade do oxigênio. Sim, o hidrogênio tem uma massa menor, logo tem uma velocidade maior. Então, na mesma temperatura, a velocidade média das moléculas não é igual. Isso aqui está errado. A forma correta está aqui demonstrada. Pergunta, a próxima afirmação diz o seguinte aqui, ó. Quanto maior a pressão do gás, maior é a sua energia cinética média? A afirmação é falsa. Esse item causa, inclusive, muitas dúvidas nas pessoas. Mas como que o aumento da pressão não vai implicar no aumento da energia cinética? É pelo simples fato que a energia cinética não depende da pressão. A energia cinética, até escrever aqui essa observação muito importante, a fim de que vocês possam entender por que essa afirmação é falsa. Energia cinética depende somente da temperatura. Inclusive, no início dessa aula, definimos para vocês que a energia cinética é diretamente proporcional à temperatura, não é verdade? E a outra fórmula, que essa por sua vez não mostrava a temperatura, que é a energia cinética, aliás, vamos escrever aqui as fórmulas que foram devidamente demonstradas nessa aula. A primeira, então, a energia cinética é diretamente proporcional à temperatura. Outra relação, a energia cinética média é igual a massa que multiplica velocidade elevado ao quadrado sobre 2, e aquela última relação proveniente da pressão do gás é que a energia cinética é igual a 3 sobre 2, que multiplica N, número de partículas da amostra gasosa, K, constante de Boltzmann, e a temperatura. Quer ver só um detalhe importante? Vamos escrever aqui, ó, um exemplo de que a energia cinética não depende da pressão. Digamos que eu tenho a seguinte situação:
o aquecimento de um frasco aberto. Se eu aquecer um gás num frasco aberto, vou escrever aqui, o que vai acontecer se eu aquecer um gás num frasco aberto? E vamos comparar depois com ao aquecer esse gás em um frasco fechado. Então, primeira situação, ao aquecer o gás num frasco aberto, como nós já tivemos a oportunidade de fazer exercícios na aula anterior, na parte 1 de frasco aberto, concluímos que num frasco aberto a pressão do gás é a pressão atmosférica e essa, por sua vez, é constante. Mas quando eu aqueço um frasco aberto, eu aumento a temperatura do gás e, como consequência, aumenta a temperatura, aumenta a energia cinética do gás. A energia cinética dependente da temperatura e não dependente da pressão, porque se o frasco é aberto a pressão não muda, o aumento da temperatura aumentou a energia cinética, mostrando que ela é dependente da temperatura e não é dependente da pressão. Quer ver uma outra situação? Agora vamos aquecer um gás em um frasco fechado. Muito bem. Ao aquecer um gás num frasco fechado, nós vamos também, da mesma forma, aumentar a temperatura do gás. E pelo aumento da temperatura, as moléculas ficam mais agitadas e com isso vai aumentar a energia cinética. E pelo fato do frasco ser fechado, também vai aumentar a pressão do gás como consequência desse fato. Mas a energia cinética não aumentou pelo fato de ter aumentado a pressão, não. A energia cinética aumentou pelo fato de ter aumentado a temperatura. A energia cinética não depende da pressão, somente da temperatura. E esse item que causa muitas dúvidas em pessoas, espero que dessa forma, com essa explicação, isso tenha ficado mais simples. Vamos fazer o próximo exercício. Confira. O próximo exercício fará referência à energia cinética média por molécula do gás. Notem que estudamos a energia cinética média da média das moléculas gasosas de uma amostra. E aqui eu estou me referindo à energia média individual da molécula. E para diferenciar da energia cinética do sistema gasoso, que era indicado pela letra E em maiúsculo, aqui eu vou me referir a vocês à energia cinética média da molécula individual por E minúsculo, média da molécula individual. E esta energia cinética média da molécula individual somente de uma partícula, esta por sua vez será definida pela energia cinética média do sistema, que tem todos os gases, dividido pelo número de partículas contidas nesse sistema. O N é o número de partículas proveniente da constante de Avogadro, né? Eu quero então aqui definir para vocês novamente que essa energia cinética média do sistema gasoso, de todas as moléculas gasosas, né? Essa por sua vez foi definida poucos instantes atrás como 3/2, que multiplica N, o número de partículas do sistema, a constante de Boltzmann e a temperatura absoluta, certo? Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou agora substituir aqui nessa igualdade essa definição da energia cinética das moléculas contidas no sistema.
Então, a energia cinética, por sua vez, é definida como 3 sobre 2, que multiplica o número de partículas, a constante, vezes a temperatura absoluta, dividido pelo número de partículas, que esse termo é o mesmo que está no numerador, então eu posso cancelar esses dois termos, e desta forma ficamos com a energia cinética média individual por partículas. E esta, por sua vez, pode ser calculada assim: 3 sobre 2, que multiplica K vezes T. Esse número 3 aqui do numerador, ele também pode ser chamado de grau de liberdade das partículas, e que muitas vezes ele pode ser simplesmente denominado pela letra alfa. Repito, se refere ao grau de liberdade da partícula. Esse grau de liberdade, na verdade, está relacionado aos movimentos de translação, movimento de rotação e movimento de vibração das partículas, que modifica se a partícula é monoatômica, se é biatômica ou se a partícula é poliatômica. De um modo geral, eu posso escrever para você o seguinte: generalizando, eu posso escrever que a energia cinética média individual de uma partícula gasosa pode ser calculado então assim, por o grau de liberdade da partícula indicado por essa letra grega alfa, dividido por 2, que multiplica a constante de Boltzmann e a temperatura absoluta. Traduzindo então, é isso que nós temos para o cálculo da energia cinética média individual. Agora quero que vocês saibam que, dependendo da partícula gasosa, o grau de liberdade pode modificar. Se for, digamos, partículas monoatômicas, esse alfa é igual a 3. Se for biatômica, o alfa vale 5. E se for poliatômica, o alfa é igual a 7. Eu vou escrever isso que eu acabei de mencionar para vocês. Eu gostaria que vocês conferissem. Observem. Aqui está materializado o que eu acabei de falar. Energia cinética individual para moléculas monoatômicas é igual a 3 sobre 2 de kT. Esse número 3 é o grau de liberdade, levando-se em consideração somente o movimento translacional. Já para as moléculas biatômicas, esse grau de liberdade é igual a 5, porque aí nós levamos em consideração 3 movimentos translacionais e 2 movimentos rotacionais. 3 translacionais mais 1 rotacional, que faz com que nós tenhamos um grau de liberdade igual a 5. Já para moléculas poliatômicas, o grau de liberdade é igual a 7, que são então 3 movimentos de translação, 3 de rotação e 1 de vibração. Só tentando esclarecer o motivo pela qual esses valores referentes ao grau de liberdade diferem para esses sistemas. Moléculas monoatômicas se referem aos gases nobres, as biatômicas para o hidrogênio molecular, para o oxigênio, para o nitrogênio, por exemplo, e as poliatômicas, como o próprio nome já indica, para moléculas que possuem mais de 2 átomos. Agora eu vou aplicar isso que eu acabei de mostrar para vocês no próximo exercício. Desculpe, confira. Sejam o recipiente 1 contendo 1 mol de hidrogênio,
de massa molar 2 e o recipiente 2 contendo o mol de gás hélio com massa 4, ocupando o mesmo volume, mantidos na mesma pressão, assinale a alternativa correta. E as alternativas estão fazendo referência à temperatura do gás, a energia cinética média por molécula e também o valor médio das velocidades. Antes de analisarmos cada item, vamos fazer aqui um raciocínio preliminar. Então, o recipiente A, primeiramente, contém 1 mol de hidrogênio, 1 mol de hidrogênio molecular. Ele está ocupando um volume que eu vou chamar de A, mantido a uma pressão chamada de A, e nós temos aqui à sua direita um recipiente genérico que eu vou chamar de B. Este, por sua vez, tem 1 mol de oxigênio molecular. O recipiente B possui um volume VB e é uma pressão que eu vou chamar de PB, mas ele falou que o recipiente A tem a mesma capacidade do B, então o VA é igual ao VB, e eles estão também na mesma pressão, pressão de A igual a pressão de B. Que conclusão podemos chegar com essas informações? Concluímos primeiramente o seguinte, que eu tenho aqui uma equação do gás ideal para o recipiente A, que fica pressão de A vezes o volume de A é igual ao número de mol do gás no recipiente A, que multiplica a constante dos gases e a temperatura do gás no recipiente A. Agora, para o recipiente B, nós teremos pressão do gás no recipiente B, volume do recipiente B é igual ao número de mol do gás no recipiente B, que multiplica a constante dos gases e a temperatura do gás no recipiente B. Se nós compararmos as duas equações, eu tenho aqui as equações com a mesma pressão, então PA igual ao PB. As equações possuem o mesmo volume, então o volume de A é igual ao volume de B. O que mais? Outro detalhe, a constante dos gases é a mesma nas duas equações. E eles têm ainda o mesmo número de mols, a mesma quantidade de matéria. Número de mol de A é igual ao número de mol de B. Que conclusão podemos chegar? As temperaturas dos gases nos dois recipientes são diferentes? Não, errado. A conclusão que nós podemos chegar é que a temperatura do gás no balão A é igual à temperatura do gás no balão B. As temperaturas não são diferentes, as temperaturas são iguais. Bom, muito bem. Então, se as temperaturas são iguais, com isso, analisando aqui as alternativas, letra A, a temperatura do gás do recipiente A é menor, está errado. Está errado também o item B de bola, porque a temperatura do gás no recipiente 1 é maior. Não. As temperaturas são iguais. Agora o item C está se referindo à energia cinética média por molécula. Muito bem. Então, nesse caso especificamente, me perdoe, aqui não é oxigênio molecular, tá? Aqui é gás hélio. Mas isso faz alguma diferença? Sim, isso fará uma diferença, sim, exatamente, porque o hélio é um gás monoatômico e o hidrogênio é uma molécula biatômica, de modo que, ao calcular a energia cinética média individual para o hidrogênio, nesse caso, primeiramente, para o H2, já que o hidrogênio é uma molécula biatômica, isso quer dizer que o grau de liberdade é igual a 5, que eu acabei de mencionar para vocês.
5 sobre 2, que multiplica a constante e a temperatura. E para o gás hélio, o que nós temos? O gás hélio é uma molécula monoatômica. E isso faz com que o grau de liberdade seja diferente de uma molécula biatômica. O grau de liberdade para moléculas monoatômicas é igual a 3. 3 sobre 2, que multiplica K vezes T. E se nós compararmos as duas equações, eu percebo que essa constante é igual nas duas equações. A temperatura eu acabei de verificar que também é igual. E esse termo aqui do denominador é idêntico. Portanto, eu posso concluir o seguinte, que a energia cinética média individual para a molécula do hidrogênio é 5 e que por sua vez é maior do que a energia cinética média individual para o gás hélio. Veja como é importante entendermos o cálculo da energia cinética individual do gás, quando ele é monoatômico ou biatômico, que modifica, como eu disse, o grau de liberdade das partículas. Não é? Então, a energia cinética média por moléculas do recipiente 1, que é o hidrogênio, é maior do que no recipiente 2, que é o gás hélio. Correto, esse item está correto. No item D e E fazem referência ao valor médio das velocidades. E agora, como é que eu faço o cálculo da velocidade? Vamos fazer aqui o cálculo aqui à sua direita. Confira, observe. Aqui embaixo dá. Com relação à energia cinética, vou escrever aqui que a energia cinética ela pode ser escrita de duas maneiras. Primeiramente, pela mecânica de Newton, eu posso escrever como massa da partícula multiplicado pela velocidade da partícula ao quadrado dividido por 2. E também, além dessa opção, aquela outra forma de calcular energia cinética é proveniente do cálculo da pressão, que é igual a 3 sobre 2, que multiplica massa sobre o volume. Só que a massa sobre o volume é a definição da densidade, certo? E essa densidade, por sua vez, eu posso escrever, eu já vou colocar como resultado aquela fórmula derivada da densidade, que vai ser massa sobre massa molar, que é o número de mols, já para ganharmos um tempinho aqui, para não se estender muito. Esse é o número de mols. Agora eu não vou colocar a constante de Boltzmann, vou colocar a constante dos gases, que eu acho que vai ficar mais fácil de compreender. nRT. Muito bem, agora vamos fazer o seguinte. Como vocês podem observar, a energia cinética da primeira forma tem o mesmo valor numérico da energia cinética da segunda forma. Logo, se os valores numéricos são iguais, eu posso igualar as duas equações. Então, igualando aqui o primeiro membro, o segundo membro da primeira equação, fica mv² sobre 2 é igual a 3 meios de nRT. O N, o número de mols, eu já desmembrei aqui, coloquei eminho dividido pelo emão, que multiplica o R e a temperatura em Kelvin. Aqui eu posso, por exemplo, cancelar esse M do segundo com o do primeiro membro. Aqui também eu posso cancelar esse número 2 do denominador do segundo com o do primeiro membro. E assim, ao isolarmos a velocidade
e essa por sua vez está elevada ao quadrado, isso vai ser igual a 3, que multiplica a constante dos gases, a temperatura absoluta, dividido pela massa molar do gás, que ainda se encontra aqui nessa equação. E assim, se eu tirar esse quadrado aqui do primeiro membro, eu tenho a equação do cálculo da velocidade média para uma determinada partícula, que vai ser igual a raiz quadrada de 3 vezes a constante universal dos gases multiplicado pela temperatura absoluta dividido pela massa molar do gás. Essa é a chamada de velocidade média. E muitos dizem o seguinte: se eu pegar essa velocidade média e extrair a sua raiz quadrada, eu tenho a chamada velocidade média quadrática. Bom, depois eu vou mostrar isso no gráfico para vocês como que vai ficar. Mas a princípio eu quis demonstrar para vocês como chegar nessa fórmula, a fim de que eu verificasse quem tem velocidade média maior, o hidrogênio ou o gás hélio. Agora, com a fórmula em mãos, eu posso calcular a velocidade média individual. Com relação, por exemplo, ao hidrogênio, posso fazer até uma relação aqui. Posso fazer assim, quer ver? Vou colocar aqui do lado. Vamos fazer a relação da velocidade média do hidrogênio e do gás hélio utilizando essa equação para o cálculo da velocidade média. Então vai ficar assim, confira, ó, observe. Velocidade média do hidrogênio dividido pela velocidade média do gás hélio vai ser igual a as fórmulas a fórmula que eu acabei de demonstrar para você de forma individual para cada gás. Então vai ficar 3R vezes T dividido pela massa molar do hidrogênio. Tudo isso aqui está dentro da raiz. Dividido por 3 vezes R vezes T dividido pela massa molar do gás hélio. A massa molar do gás hélio é 4 e do hidrogênio é 2. Bom, agora se nós compararmos aqui o denominador com o numerador, percebemos que esse 3RT é um termo comum às duas equações, não é? Então vamos substituir aqui, ó. Esse 3RT eu posso cancelar. E assim aqui eu terei 1 dividido pela raiz quadrada da massa molar do hidrogênio, que é 2, sobre 1 dividido pela raiz quadrada da massa molar do gás hélio, que é igual a 4. Melhorando isso daqui, eu conservo a fração do numerador e multiplico pelo inverso da fração do denominador, cuja raiz quadrada de 4 é igual a 2. Então vamos isolar esse termo aqui, né? Sendo assim, aqui nós ficaremos com 2 raiz sobre raiz quadrada de 2. Deixa eu escrever isso aqui. Então, realizando o cálculo, 2 sobre raiz quadrada de 2, isso é aproximadamente 1,4. Isolando aqui a velocidade do hidrogênio, pego a velocidade média do hélio e multiplico esse valor de modo que
Assim, eu obtenho a resposta que a velocidade média do hidrogênio é 1,4 vezes maior em relação à velocidade do gás hélio, sendo que como o hidrogênio tem massa molar menor, logo a sua velocidade média é maior. A velocidade média do hidrogênio é maior em relação ao hélio. Assim, vamos ver aqui as alternativas. Alternativa letra D. O valor médio da velocidade das moléculas do recipiente 1 é menor do que o valor médio das moléculas do recipiente 2? Não, isso está errado. Letra E. O valor médio da velocidade das moléculas do recipiente 1 ele é maior do que o valor médio da velocidade do recipiente 2? Esse item também está correto. Ok? Então, meus amigos, minhas amigas que estão assistindo essa videoaula, eu quis mostrar aqui para vocês nesse exercício a demonstração para calcularmos a velocidade média de uma partícula. Eu demonstrei essa relação porque se caso eventualmente ela não seja fornecida no exercício, se você por um acaso se esquecer, você poderá eventualmente chegar a essa fórmula naturalmente utilizando essa linha de raciocínio, ok? Confira o próximo exercício. Mistura de gases hidrogênio e nitrogênio que encontram-se em equilíbrio térmico e sobre a energia cinética média e sobre a velocidade média das moléculas de cada gás, o que nós podemos concluir? Muito bem. Um detalhe importante que chama a atenção é o fato dos gases encontrarem-se em equilíbrio térmico. Eu vou escrever isso daqui, ó. Hidrogênio e nitrogênio molecular encontram-se em equilíbrio térmico. Significa que a temperatura ela é constante. Muito bem. Então, se a temperatura ela é constante, ainda nessa aula, há poucos instantes atrás, resolvemos uma questão que falava dessa condição. Temperatura constante. E se a temperatura ela é constante, que conclusão nós podemos chegar? Você se recorda? Sim, verificamos que a energia cinética média das moléculas do hidrogênio são iguais à energia cinética média das moléculas do nitrogênio. Quando os gases encontram-se na mesma temperatura, a conclusão que nós podemos chegar é essa: os gases possuem a mesma energia cinética média, sendo que as energias cinéticas individuais são diferentes, mas a energia cinética média é igual, mas somente na temperatura constante, somente nessa condição. Ok, agora, o que nós podemos concluir com relação à velocidade média? As velocidades também são iguais? Bom, no caso, para gases diferentes, aí eu vou utilizar a lei de Graham, que diz o seguinte, que a velocidade do hidrogênio sobre a velocidade do nitrogênio, isso vai ser igual a raiz quadrada da massa molar do nitrogênio dividido pela massa molar do hidrogênio, onde a massa molar do nitrogênio é igual a 28, a massa molar do hidrogênio é igual a 2. E aqui nós teremos uma raiz quadrada, né?
e aqui fica a raiz quadrada de 14. Posso deixar assim mesmo, não tem nenhum problema. Com isso podemos deduzir o seguinte, que a velocidade média do hidrogênio é igual a raiz quadrada de 14, que por sua vez multiplica a velocidade média do nitrogênio, ou seja, as velocidades médias não são iguais, certo? O que é igual é a energia cinética na temperatura constante, mas para gases diferentes, a velocidade média do hidrogênio é raiz quadrada de 14 da velocidade média do nitrogênio. Então, vamos ver a alternativa correta para essa questão. Letra A. As moléculas têm a mesma energia cinética média? Sim. E a mesma velocidade média? Errado. B. Ambas possuem a mesma velocidade média? Errado. A letra B, errado. A letra C. D de dado, ambas possuem a mesma energia cinética média? Sim, mas as moléculas do nitrogênio têm maior velocidade média? Não, errado. O nitrogênio tem massa molar maior, logo tem velocidade média menor. Sendo assim, a alternativa correta é a letra E. Inclusive, esse exercício mostra para nós uma relação entre velocidade e massa molar. Os gases que têm uma massa molar menor têm uma maior velocidade média. E ao contrário, se o gás tem uma massa molar maior, a velocidade é menor. Eu vou inclusive fazer agora um comentário referente à distribuição das velocidades com relação à massa molar em relação a esse raciocínio. Gostaria que vocês acompanhassem agora. Confira, por favor. Aqui está o gráfico referente às distribuições das velocidades de Maxwell. E esse gráfico mostra para você o número de moléculas através da ordenada que corresponde às moléculas que vão reagir, não é? E aqui da abscissa a velocidade das mesmas. E nós podemos concluir o seguinte, comparando, por exemplo, aqui, o oxigênio molecular, que é o primeiro gás que encontra-se nessa curva em vermelho mais acentuada, cuja massa molar é 32 gramas por mol. Aí depois nós temos o nitrogênio, cuja massa molar é 28 gramas, a água, cuja massa molar é 18 gramas por mol, o gás hélio, cuja massa molar é 4, e aqui nós temos depois o hidrogênio, cuja massa molar é igual a 2 gramas por mol. Vamos pegar esses gases então em condições opostas. O primeiro à sua esquerda, que é o oxigênio, e o hidrogênio à sua direita, com essa curva mais achatada, né? O que nós podemos concluir? Como nós fizemos um exercício há poucos instantes atrás, se nós fizermos a comparação da velocidade do hidrogênio em relação à velocidade do oxigênio molecular, essas velocidades serão iguais à respectiva raiz quadrada do inverso das massas molares, isto é, a massa molar do oxigênio dividido pela massa molar do hidrogênio. A massa molar do oxigênio é igual a 32, a massa molar do hidrogênio vale 2, e essa razão é igual a 16, e cuja raiz quadrada é igual a 4. E se nós compararmos o oxigênio com o hidrogênio,
concluímos que a velocidade média do hidrogênio, isso na mesma temperatura, tá? É 4 vezes a velocidade média do oxigênio. É isso que nós podemos concluir. Se observarmos nesse gráfico, a velocidade média do oxigênio atinge esse valor aqui, ó. Antes, né, um pouco à esquerda do 5 vezes 10 ao quadrado, que deve ser em torno de 7,5 vezes 10 ao quadrado. Se compararmos, por exemplo, com a velocidade média do hidrogênio, esse valor é 4 vezes maior. Concluímos assim, desta maneira, que quanto menor for a massa molar do gás, quanto menor a massa molar do gás, qual é a conclusão? Maior é a sua velocidade. E aí é um deslocamento das curvas para a direita. Esse deslocamento se deve à diminuição da massa molar do gás. Simples, não? O exercício do ITA, a prova do ITA cobra muito questões relacionadas a esse tópico. Dentro de instantes eu vou mostrar uma para vocês. Mas antes, agora eu vou mostrar uma curva da distribuição das velocidades, mas em temperaturas diferentes. Essa curva da velocidade em temperaturas diferentes nós já tivemos a oportunidade de mencionar em videoaulas anteriores, né? E aqui nós concluímos o seguinte, nesse gráfico, que a temperatura T1 ela é menor do que a temperatura T2, que por sua vez é menor do que a temperatura T3. E o que quer dizer temperatura T3 ser maior? Aquilo que nós já tivemos oportunidade de discutir durante essa aula, que o aumento da temperatura implica no aumento da agitação das partículas, consequentemente aumenta a sua energia cinética e, como conclusão, além de aumentar a energia cinética por conta do aumento da temperatura, vai aumentar a sua velocidade média. Essa é a conclusão que nós podemos tirar para um gás a temperaturas diferentes. Também o aumento da temperatura aumenta a distribuição do número de moléculas que vão reagir abaixo da curva, certo? Esses gráficos eles aparecem com frequência nos vestibulares do ITA e do IME. Aproveitando a ocasião, eu quero mostrar aqui para vocês esse outro gráfico agora, com a curva somente de um gás numa temperatura somente uma temperatura, para mostrar para vocês 3 aspectos. O primeiro, essa linha em vermelho, que corresponde à velocidade mais provável. À sua direita, a chamada velocidade média quadrática. Essa, por sua vez, eu calculei para vocês nessa aula, na resolução de um exercício. E entre a velocidade média quadrática e a velocidade mais provável, em azul, existe a velocidade média. Aqui à direita, as fórmulas respectivas para cada caso. Normalmente, eles podem fornecer essas fórmulas, mas aquela mais, digamos, solicitada é a média quadrática, essa demonstrada, que é a raiz quadrada de 3RT sobre a massa molar. Bom, só fazendo esse comentário, porque isso pode eventualmente aparecer em questões, então vamos aplicar. Como a prova do ITA pode cobrar isso de vocês? Eu peguei aqui uma questão de 2006, que está relacionando as curvas de distribuição de 5 substâncias diferentes na mesma temperatura. O gráfico abaixo mostra 5 curvas de distribuição de velocidade molecular para diferentes gases numa dada temperatura e assinale a opção que relaciona corretamente a curva de distribuição
de velocidade de cada um dos gases. E os gases aqui são, respectivamente, então, vamos colocar aqui as massas molares. Primeiro, nós temos o hidrogênio, cuja massa molar é igual a 2 gramas por mol. Depois nós temos aqui o gás nobre hélio, cuja massa molar é igual a 4 gramas por mol. Depois do gás hélio, o que nós temos aqui? Nós temos o oxigênio molecular, que é 32, temos o nitrogênio, que é 28, a água, vamos colocar aqui em ordem, aqui, a água é, agora sim, oxigênio, massa molar 32 gramas por mol. Depois nós temos o nitrogênio, cuja massa molar é 28 gramas por mol. E por fim a água, né, cuja massa molar é 18 gramas por mol. Eu peguei aqui uma amostra de um exercício do ITA de 2006, mas esse tipo de questão já apareceu em outras ocasiões, viu, senhores e senhoritas? Pronto. Aí eu acabei de explicar para vocês que esse gráfico funciona assim. Quanto menor a massa molar do gás, na mesma temperatura, né, consequentemente, maior será a sua velocidade média. Dessa maneira, eu concluo que essa curva de número 5 corresponde ao gás com maior velocidade média, que por sua vez tem menor massa molar, que é o hidrogênio. Já o gás indicado pela curva número 1, essa mais deslocado pela esquerda, corresponde ao gás com maior velocidade média, que nessa relação trata-se do oxigênio molecular. E aí ainda vai diminuindo gradativamente. Depois do oxigênio, então, cuja massa é 32, nós temos o nitrogênio molecular, cuja massa é 28. A curva de número 3, depois do nitrogênio molecular, nós temos a água. E a curva de número 4, o gás nobre hélio. Na sequência, oxigênio, gás nobre o nitrogênio, a água, o gás nobre hélio e o hidrogênio. Ou senão você pode só pegar pelos extremos aqui, né? O hidrogênio é o gás mais leve, consequentemente tem maior velocidade média, e o oxigênio é o gás que tem maior massa e menor velocidade, sendo assim a alternativa correta para essa questão do ITA é a letra B de bola, certo? Compreenderam? Esse exercício é relativamente simples, não é verdade? Agora eu quero finalizar essa videoaula resolvendo mais uma questão. Esse gráfico aqui, ele corresponde a 3 equações da velocidade, 3 distribuições diferentes, e os gases são os seguintes. Aqui nós temos hidrogênio a 100 Kelvin, gás cloro a 100 Kelvin e gás cloro a 1000 Kelvin. Agora eu tenho aqui as duas situações do mesmo gráfico. Eu tenho o mesmo gás a temperaturas diferentes e tenho gases diferentes na mesma temperatura. Muito bem, vamos resolver então essa questão. Como que eu faço para chegar a uma determinada conclusão? Bom, primeiro, mesmo gás, vou escrever aqui, ó, para o mesmo gás, que encontra-se a temperaturas diferentes.
Bom, se as temperaturas são diferentes para o mesmo gás, então eu vou usar aquela relação que eu mostrei no início dessa aula para vocês, que é a seguinte: velocidade inicial ao quadrado sobre velocidade final ao quadrado é igual a temperatura inicial sobre temperatura final. Mesmo gás aqui nesse caso está se referindo ao gás cloro. A temperatura inicial do gás cloro é 100 Kelvin e a temperatura final é 1000 Kelvin. De modo que essa relação fique igual a 1/10. E só um detalhe, né? 1 sobre 10, mas aqui trata-se de um termo elevado ao quadrado, né? Bom, então eu vou tirar esse quadrado aqui do primeiro membro. Fica V1 sobre V2 é igual a raiz quadrada do segundo membro, raiz quadrada de 1, dividido pela raiz quadrada de 10. Assim, ficamos da seguinte forma, que a velocidade inicial V1, ou posso multiplicar cruzado aqui, então posso fazer o contrário, pode fazer também assim, ó, velocidade 2 é igual a raiz quadrada de 10 da velocidade V1. Ou seja, concluímos que com o aumento da temperatura, aumenta a velocidade média. Isso para o mesmo gás a temperaturas diferentes. Agora, como que eu posso concluir com relação a gases diferentes na mesma temperatura? Muito bem, foi o que eu acabei de mencionar para vocês com a interpretação daqueles gráficos. Eu posso usar agora a lei de Graham, que relaciona as respectivas massas molares. E a lei de Graham diz o seguinte: a velocidade, por exemplo, do hidrogênio em relação à velocidade média do gás cloro é igual a raiz quadrada do inverso das massas molares. Então fica raiz quadrada da massa molar do gás cloro dividido pela massa molar do hidrogênio. Substituindo aqui os valores correspondentes às massas molares, o cloro é 35,5 vezes 2 dá 71, e do hidrogênio isso vale 2, e isso corresponde à raiz quadrada, né, desse termo. Deixa eu colocar aqui os valores, confira. Então 71 dividido por 2 dá 35,5, cuja raiz quadrada é aproximadamente 6, e assim concluímos que a velocidade média do hidrogênio é 6 vezes maior que no gás cloro na mesma temperatura. Bom, se o hidrogênio tem uma velocidade 6 vezes maior, só pode ser correspondente a essa curva indicada pela letra Z. A dúvida correspondente agora às curvas x e y, ambas já foram determinadas através desse raciocínio aqui do mesmo gás em temperaturas diferentes, que corresponde ao gás cloro. Aqui nós temos o gás cloro com menor velocidade na menor temperatura, que é 100 Kelvin. E a curva Y corresponde ao gás cloro também, só que com uma temperatura maior, 1000 Kelvin, já que o aumento da temperatura implicará no aumento da velocidade das partículas que estão reagindo.
Eu espero que essa videoaula tenha sido útil para o entendimento sobre a questão microscópica do estado gasoso, que é a questão da pressão e da temperatura através da teoria e resolução dos exercícios dessa aula. Na próxima videoaula, nós vamos continuar com o estudo da comparação de um gás ideal com um gás real. Muito obrigado, até a próxima oportunidade.